Bom, meus amados irmãos, né, vocês vão me acompanhar aqui, ok? Então, nós temos aqui, né, os dois bonecos, que eu já fiz aqui, o desenho, né? E eu não sei muito desenhar não, certo? Não sou muito bom em desenhar não. Vamos lá, olha só. Eu vou fazer aqui o sinal que todos os católicos, eles fazem, da cruz, tá? Da cruz. Veja bem. Então, a pessoa, ela pega a mão na testa, veja bem, na testa, e vem aqui para o peito, né? Vem aqui para o peito. Daqui eles pregam do ombro para o outro ombro, né? Para o outro ombro. Então aqui, amado irmão, você tem, veja bem, a cruz de cabeça para baixo, certo? Você tem a cruz de cabeça para baixo. Porque o traço, ele está logo aqui, o traço está logo aqui. Então, a cruz de cabeça para baixo, que representa o símbolo do satanismo, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse traço aqui da cruz, teria que ser aqui, ó. Teria que ser aqui, ó. Certo? Teria que ser aqui em cima, ó. Certo? Olha aqui, ó. Teria que ser aqui em cima, o traço da cruz, aqui em cima. Aí você teria uma cruz em pé. Mas quando você faz da testa para o peito, do ombro e o outro ombro, você tem o traço da cruz aqui embaixo. E você tem a cruz satanista, ok? Como o Papa, a Igreja Católica, faz com que as pessoas, né, desprezem o sacrifício de Jesus, ok? Mas vamos aqui, vamos fazer ao contrário, Em vez de ser da testa para o peito, vamos fazer do peito para cima. Veja bem, vamos traçar para a testa, e vamos pegar do ombro para o outro ombro. Olha aqui. Da mesma forma, você vai ter o sinal, símbolo satânico, a cruz de cabeça para baixo, ok? Porque como é que as pessoas fazem? Elas primeiro pegam a mão na testa, vem para o peito, vem para o ombro e vem para o ombro. Aqui você tem a cruz invertida, de cabeça para baixo, que realmente é um símbolo satânico, né? Como já falei para os irmãos. O Papa Francisco disse que o sacrifício de Jesus foi um fracasso. E é por isso que a Igreja Católica ensinou as pessoas a fazer o sinal da cruz para baixo, que é um desprezando o sacrifício de Jesus, tá certo? Então, o que eu quero dizer? Que Jesus, ele morreu nessa cruz para cima, que é o símbolo dos romanos, né? A cruz é o símbolo dos romanos, os pagãos, o símbolo que representa a morte. Então, Jesus, ele morreu nessa cruz aqui, ó, nessa cruz aqui, para cima. Já para baixo, né, a cruz ao contrário, para baixo, aqui, ó, para baixo, aqui, ó. Então, Cristo não morreu nesse símbolo da cruz, não, de cabeça para baixo, não. Então, aqui, né, deram para entender? As pessoas estão fazendo o símbolo da cruz, né, invertida de Satanás, né? É o símbolo de desprezo ao sacrifício de Jesus, ok? O que os católicos estão fazendo, o símbolo da cruz de cabeça para baixo, em seus corpos, é desprezando o sacrifício de Jesus e fazendo o símbolo satânico, tá bom?
Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, você vai me acompanhar os vídeos aqui e o tema é sobre a questão do símbolo da cruz, né? O símbolo da cruz sempre pertenceu aos pagãos. Dizem que veio primeiro pela Pérsia, o símbolo da cruz pertencia à Pérsia, né? E depois os romanos pegaram esse símbolo dos persas, né? Que é o símbolo da cruz, né? É o que conta a história aí. O símbolo da cruz representa a morte. Não é uma coisa boa que você deve ver esse símbolo da cruz, né? Que representa morte. Aonde os homens, as pessoas, no tempo lá de Jesus, só em olhar para aquele símbolo da cruz, romanos, né, símbolo da madeira, já temiam. As pessoas temiam ir para aquele morrer naquele símbolo da cruz. Então, aquele símbolo da cruz, né, que era dos romanos, né, a madeira, aquela madeira que ficava lá no Monte das Oliveiras, né, no Monte das Gólgota, né, no monte lá. Só as pessoas em olhar para aquele símbolo da cruz lá no monte já temiam, né? Porque os romanos, ele judiava, matava a pessoa, a judiava, que era uma morte muito cruel naquele símbolo da cruz que pertencia às religiões pagãs. Então vocês me acompanhem esse vídeo aí, tá bom? Para vocês se acordarem para toda a verdade, tá bom? Vamos lá. Então, irmãos, a gente vamos acompanhar aqui, né, direto no YouTube. Vamos aqui direto para o YouTube para vocês me acompanhar, né, os vídeos, tá bom? Preste bem atenção. Vamos lá. Né, o tema é sobre questão dos símbolos da cruz que sempre pertenceu aos pagãos, tá bom? As religiões pagãs, ok? Vamos lá. Nós vamos começar aqui pelo o pastor Antônio Júnior, né? Vamos lá, começar aqui por ele. Comece hoje mesmo a fazer um curso de desenvolvimento na Udemy. Aprenda em qualquer lugar e desenvolva as habilidades. Você já reparou que o símbolo da cruz é usado de diversas formas pelas pessoas e em diversos lugares? Bom, eu vou pular o vídeo, né, que vocês acompanhem o vídeo completo, né, do pastor Antônio Júnior, né? Antônio Júnior. Que às vezes eu me confundo com Paulo Júnior. Então eu vou passar aqui, o que eu quero é isso aqui, ó. Tá, peraí, passou demais. Irmão, vocês já repararam que ultimamente está na moda usar um brinco, um colar, uma pulseira com o símbolo da cruz? Pessoas que nem são cristãs costumam... Voltou para aqui, eu quero essa parte aqui. Joias religiosas apenas como uma peça da moda, sem se preocupar com seu simbolismo ou com o desejo de representar a Cristo. E é isso que não deve acontecer. Ainda assim, existem exceções, porque muitos cristãos usam a cruz para mostrar o seu amor a Cristo e se lembrar do que Ele fez por nós. Mas existe um porém. Muitas pessoas usam esse símbolo com a imagem de Jesus pregado na cruz. E isso não deve acontecer por dois motivos. O primeiro é que Deus nos proibiu de fazer qualquer tipo de imagem de escultura. Em Êxodo capítulo 20, ele nos diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E o segundo motivo é que a imagem de Cristo pregado na cruz pode significar que a morte foi o seu estágio final, o que não é verdade, porque todos nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia e a cruz ficou vazia. E no mais, meu irmão e minha irmã, não importa se você usa uma cruz na sua roupa, em algum objeto, ou se tem uma tatuagem com esse símbolo, desde que isso não prejudique a sua fé e a sua caminhada com Deus, ok? O que precisamos...
Bom, amados irmãos, é o seguinte, vocês não devem seguir esses exemplos desses pastores religiosos, né? Como o pastor Antônio Júnior, né? O pastor Antônio Júnior, ele era ex do espiritismo. Então, os espiritismos, eles carregam o símbolo da cruz, tá certo? Então, irmão, temos que ter cuidado com esses pastores religiosos, que diz que você pode usar o símbolo da cruz. Uma coisa que o pastor Antônio Júnior, ele não falou para vocês que o símbolo da cruz sempre pertenceu aos romanos, né? Como dizem, né? Primeiro veio com os persas, os pagãos persas, o símbolo da cruz. E daí as outras religião pagã, como os romanos, pegaram esse símbolo dos persas, o símbolo da cruz, que representa a morte. Tá certo? Então isso o pastor Antônio Júnior esconde de vocês. Vamos entrar em detalhe completo aqui sobre o símbolo da cruz, tá certo? Não carregue o símbolo da cruz, não, porque é o símbolo que representa a morte, tá bom? Vamos para outro vídeo aqui, vai acompanhando aí, ok? Bom, irmão, você vai me acompanhar aqui, tá? Vamos acompanhar este daqui, ó. Tá, vamos aqui, olha só. Vamos ouvir. Se vocês olharem bem na Bíblia, qual foi a origem da cruz? Onde nasceu a cruz? Foi com Jesus? Não. Já era uma tradição ali, né? Pagã. A cruz era pagã. Começa com o empalamento lá, do período dos assírios. Depois os cartaginenses pegam isso, os romanos aperfeiçoam. E a cruz era símbolo pagão. Tanto é que um dos argumentos que o Testemunho de Jeová usa para não aceitar a cruz é porque ela tem relação com Deus Tamuz, porque é a letra do Deus Tamuz. E o cristianismo ressignificou algo de origem pagã e deu uma... Ok, meus amados irmãos, como vocês acabaram de ver, né? Eu concordo com o Rodrigo Silva aí. Né? O Rodrigo Silva, todo mundo conhece, que ele está pregando e ensinando muitas heresias, né? Muitas heresias pesadas. Por exemplo, o Rodrigo Silva diz que ninguém vai para o inferno por causa do pecado. E jamais você deve acreditar no Rodrigo Silva do que ele ensina dessa forma. Bom, como você acabou de ver aí sobre o símbolo da cruz, né? Que você acabou de ver aí, certo? Então, começou pelos sírios, os persas, e depois os romanos pegaram esse símbolo da cruz, que representa a morte. Já já nós vamos entrar em assunto, né? Em todo o mistério aí que eu vou falar para vocês. Vamos aqui para outro, ó. Cruz invertida, humildade de Pedro ou símbolo do anticristo. Você já viu essa imagem aqui? Uma cruz de cabeça para baixo. Sabia que ela aparece até no Vaticano? A versão oficial diz que é a cruz de Pedro, que teria sido crucificado assim. Mas isso não está na Bíblia. É tradição oral, escrita séculos depois. Hoje, a cruz invertida é símbolo do anticristo, usada por satanistas, bandas, filmes e rituais. Mesmo que um dia tenha tido outro sentido, o que ela representa hoje é rebelião contra Cristo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. A cruz de Yahusha está vazia. Ele venceu a morte. Não está mais pregado, nem de cabeça para baixo. Cuidado com os símbolos escondidos. A fé verdadeira não precisa de rituais ocultos. Bom, vocês acabaram de ver, amados irmãos, né? E isso é uma grande verdade. Eu concordo com esse locutor aí. Então, o símbolo da cruz é representado nas bruxarias, feitiçarias. O símbolo da cruz está nas religiões pagãs. O símbolo da cruz está representado nas religiões pagãs. E esse símbolo da cruz invertido, de cabeça para baixo, que vem da Igreja Romana, do Vaticano, né? Que é um modo de rejeição, né, a Cristo, ao sacrifício de Cristo na cruz.
Já já eu vou trazer, né, toda a verdade aqui, explicando para vocês, tá bom? Vamos acompanhar aqui o restante dos vídeos aqui, ok? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos acompanhar o restante aqui. Vamos acompanhar isso aqui, ó. Satânicos. E um deles é a famosa cruz invertida. Aderido principalmente pelas bandas de black metal, a cruz invertida significa a derrota de Cristo na cruz. Por isso, eles a invertem, dizendo que o seu sacrifício foi em vão. Irmão, vocês estão vendo aqui exatamente. E é por isso que o satanismo, eles carregam esse símbolo da cruz invertida. Que a igreja, o Papa, ele faz o sinal da cruz invertida. Porque o próprio Papa Francisco, que morreu, ele fala que não sabe por que Jesus morreu na cruz. O próprio Papa, ele fala que o sacrifício de Jesus, né, foi um fracasso. O próprio Papa Francisco, essa igreja romana do Vaticano. E assim, os católicos, a igreja católica, ela vem ensinando as pessoas a fazerem o sinal da cruz invertido, que eu já mostrei para você aí o desenho. Vocês estão entendendo? Então, os satanistas, ocultismos, eles carregam o satanismo, a cruz invertida. Vocês estão entendendo? Pois é. O que significa o sinal da cruz de cabeça para baixo? É exatamente o que o nosso amigo aí está falando. Não existe na Bíblia que Pedro morreu de cabeça para baixo na cruz. Não existe esse texto falando na Bíblia, não. Foi inventado pela Igreja Católica Romana, foi inventado aí pelos pagãos, os satanistas, esse povo aí, tá bom? Vamos lá. Mas a história da cruz é um pouco mais longa do que se pode imaginar. Ao contrário do que imaginamos, o método de crucificação como pena de morte não foi criado pelos romanos, e sim pelos persas, no tempo de Alexandre o Grande. Nesse período, os itálicos copiaram a prática dos cartaginenses, combinando elementos de vergonha e de tortura, começando com a flagelação e depois terminando com a crucificação. Há relatos que os condenados ficavam até mesmo por semanas pendurados na cruz, esperando morrer por asfixia. Ok, meus amados irmãos, para você ver o quanto esse símbolo da cruz, da morte, é cruel. O símbolo da cruz representa o símbolo cruel da morte. Então, os catarinenses, os persas, eles tiveram esse símbolo da cruz, aonde eles botavam o ser humano para morrer ali até a morte, para que a pessoa sofra uma morte tão cruel ali na cruz até morrer. Então é um símbolo cruel, o símbolo da cruz, tá bom? Durante o primeiro século da era cristã, era impensável que um cristão tivesse uma cruz em sua casa, pois até então a cruz sempre foi um símbolo de morte, principalmente pela morte de Jesus Cristo. Lá pensa, haviam vários tipos de crucificação. O historiador Flávio Joséfo descreve múltiplas torturas e várias posições de crucificação durante o cerco de Jerusalém, conforme Tito crucificou os rebeldes. O filósofo Sêneca dizia: "Eu vejo cruzes, não somente de um tipo, mas feitas de diferentes madeiras,
Algumas têm a vítima com a cabeça ao chão, algumas empaladas pelas partes pudentas, outras com braços esticados na forca. A cruz mais popular que nós conhecemos é a cruz em missa, que seria a cruz que Jesus Cristo foi crucificado. Porém, como já dissemos antes, haviam vários tipos de cruzes. Conforme nos conta a história, Pedro foi um discípulo de Jesus, o mais próximo de todos eles. E ao sair de Jerusalém para ir a Roma, Pedro havia sido condenado à morte de cruz. Conta-nos a história que o mesmo solicitou aos seus algozes que o crucificassem de cabeça para baixo, pois acreditava não ser digno de morrer como seu mestre. Não sabemos se realmente os algozes fizeram dessa forma porque Pedro havia pedido, porque era muito comum várias pessoas morrerem crucificadas de cabeça para baixo. Com o passar do tempo, após o cristianismo se tornar... Como eu falei, irmãos, não existe dentro da Bíblia Pedro pedindo para morrer de cabeça para baixo, ok? Isso veio pelos pagãos, pela Igreja Católica, né? Ok? Não está na Bíblia, que inventaram, dizendo que Pedro pediu para morrer de cabeça para baixo. Não existe na Bíblia. E é por isso que a Bíblia não conta a morte, como foi a morte de todos os apóstolos. A Bíblia não conta. Então, havia morte de botar na cruz, havia morte de espada, né? Havia morte de apedrejamento. Estevão, ele morreu apedrejado nessa perseguição aos cristãos. Tiago morreu à espada, ok? Então a Bíblia, ela não conta toda como foi a morte de todos os apóstolos. E jamais você deve acreditar nesse conto de fadas dos teólogos de histórias, dos contadores de história. Não. O apóstolo João, ele morreu no caldeirão quente, água quente. Irmão, a Bíblia não conta. Então jamais você deve acreditar em outros ensinamentos, tá bom? Vamos continuar o vídeo. Uma religião popular dentro do Império Romano, a cruz invertida foi chamada de Cruz de São Pedro. Não se sabe ao certo se na Idade Média alguns grupos ocultistas já utilizavam esse símbolo como algo de adoração às forças do mal. O que se sabe é que o heavy metal foi na... Bom, né? Terminamos aqui. Agora vamos aqui acompanhar mais outros vídeos aqui. Deixa eu botar aqui. Espera aí rapidinho aqui. Para voltar aqui, espera aí. Nós vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, certo? Espera aí. Nós vamos entrar em detalhe aqui, completo. Deixa eu coisar aqui. Vamos acompanhar aqui o restante do vídeo, ok? Me acompanha aí. E você vai ver o próprio Papa, ele fazendo o sinal da cruz invertida, tá bom? Me acompanha aqui, ó. Só rapidinho. Espera aí rapidinho para a gente acompanhar aqui. Pronto, aí você vai ter aqui, ó, deixa eu ver. Vou mostrar para você aqui. Olha só. Você vai ver o Papa fazendo o sinal invertido, satânico. Porque o sinal da cruz invertido, né, é o desprezo ao sacrifício de Jesus. É a rejeição ao sacrifício de Jesus. Vamos lá. Olha só, veja bem aí.
Ok? Você viu o sinal invertido, né? Que o Papa ele faz aqui embaixo e faz aqui embaixo, né? Ele não faz aqui no ombro, não faz aqui no ombro, faz aqui embaixo o traço, ok? E o próprio Papa Francisco, ele falou que o sacrifício de Jesus foi um fracasso. Então, esse símbolo aqui da cruz invertido, de cabeça para baixo, que ele faz, é do satanismo, ok? Como eu já falei para os irmãos, tanto você fazer aqui, da mesma forma, você vai ter uma cruz de cabeça para baixo, tá bom? Vamos acompanhar aqui outro vídeo aqui, que a gente vai entrar em detalhe daqui a pouco. Deixa eu ver isso aqui. É possível ir ao céu sem pagar o dízimo? Ué, se o cap... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver isso aqui. Quando um dos apóstolos de Jesus, Pedro, ele vai ser crucificado também, ele fala: eu não quero ser crucificado igual ao meu mestre foi, eu não sou digno, então eu peço. Bom, isso aqui não, né? Porque é como eu falei, as pessoas falam coisas de que não está na Bíblia Sagrada. Não está na Bíblia Sagrada que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não existe, tá bom? Então, irmão, vamos aqui agora conversar. Nós já acompanhando aqui, né? Então tá aqui o canal para os irmãos aqui acompanhar aqui. Nós temos os temas aqui sobre questão dos muçulmanos, tá bom? Temos aqui o tema sobre questão das doutrinas muçulmanas aqui, ó. Tá certo? Temos aqui a parte 2 sobre os muçulmanos, né? Sobre os muçulmanos, né? Ismael e Isaac. Então vocês acompanham aí o tema. Nós temos aqui, ali, né? Os muçulmanos são anticristo. Então tá aqui, vocês acompanham aqui. Nós temos aqui sobre questão os arcádios pagãos, né? Que carregavam a figura do leão. Eles carregavam o símbolo do leão, como hoje as igrejas pagãs, as igrejas da idolatria, elas carregam o símbolo do leão, tá bom? Idolatrando ao leão, tá certo? Então, quem fazia símbolo do leão era os pagãos arcádios, e os impérios, eles trazem, né, a figura do leão, como a China, a Babilônia, tudo isso aí você vai conhecer depois, tá bom? Então, tem aqui o meu canal. Temos aqui sobre o Marco Feliciano. O Marco Feliciano, ele fala que Deus usa os demônios a favor dele. Irmão, pelo amor de Deus, tá? Então tá aqui o vídeo para você acompanhar. Tá certo? Tem aqui, ó. Muitos temas aqui. Temos aqui sobre o Papa, né? Tá aqui isso. Temos aqui, ó, que é para vocês acompanharem o canal, para você estar por dentro da verdade e se despertar nesse fim dos tempos. Temos aqui a pastora do Vale e o Papa, sobre a questão do tema sobre o Papa, né? Tá aqui para vocês. Bom, irmãos, vamos agora conversar. Vamos conversar agora. Bom, irmão, então vamos aqui, né, para a grande verdade aqui. Como vocês já ouviram todos esses vídeos aí, ok? Então, o símbolo da cruz é realmente um símbolo que representa a morte. É um símbolo que pertenceu sempre aos romanos. Como alguns dizem que o símbolo pertenceu primeiro aos persas. Então, vocês podem ver. Então, quando a gente vê um símbolo da cruz no mato, nós não vemos uma coisa boa. Nós vemos porque morreu alguém ali, né? Morreu alguém ali.
Então, o símbolo da cruz, quando está no mato, nós não vemos uma coisa boa. Nós já entendemos que morreu alguém ali. Bom, eu acredito, né, plenamente que quando as pessoas elas via aquele símbolo lá no monte, né, que Jesus ele foi morto no monte lá, onde que se chama Gólgota, né, lugar da caveira. Então lá no monte da caveira, que simboliza a morte, lá havia o símbolo da cruz, a madeira, aonde os romanos ele matava as pessoas maltratando, né, naquele símbolo da cruz. As pessoas que olhavam para aquele símbolo da cruz, lá no lugar chamado Gólgota, que significa caveira, no hebraico significa caveira, que a caveira simboliza a morte. As pessoas temiam, elas temiam ir para aquele símbolo da cruz, morrer, né, sendo torturado naquele símbolo da cruz que pertencia aos romanos. Bom, o pastor Antônio Júnior, né, que fica enganando as pessoas, que podem usar o símbolo da cruz, que não sei o que, né? Pelo amor de Deus, irmão. Esses pastores do sistema, né, porque o símbolo da cruz representa a morte. O símbolo que sempre pertenceu aos pagãos, tá bom? Então, o símbolo da cruz você encontra em tudo que é canto, na bruxaria, no feiticeiros. O símbolo da cruz, que é exatamente exatamente que o pastor Paulo sempre acaba confundindo, né? O pastor Antônio Júnior, ele mostra esse símbolo da cruz que o cristão deve carregar, esse símbolo aí, é exatamente esse símbolo que está em algumas, né? Está na feitiçaria, que os homens maus dos filmes, bruxaria, feitiço, eles carregam esse símbolo exatamente da cruz, ok? Porque é um símbolo que sempre pertenceu aos pagãos, que fazia feitiçaria, eu esqueci as outras partes, vocês estão entendendo? Então, amados irmãos, vamos se despertar para esse fim dos tempos, para esses pastores do sistema que faz com que vocês carreguem o símbolo da cruz. Bom, o símbolo da cruz, com certeza, foi Dutério, o católico, que trouxe para o cristianismo. Dutério, ele trouxe algumas coisas da igreja pagã católica para o meio do cristianismo. A trindade de três deus foi Dutério que trouxe para o cristianismo. Eu digo aos irmãos que Dutério, ele foi um católico disfarçado de cristão, para trazer o ensinamento da Igreja Romana do Vaticano, para o meio do cristianismo. Então, Dutério, ele trouxe a trindade de três deus para o cristianismo, e até hoje você vê essas igrejas do sistema acreditando na trindade de três deus. Pelo amor de Deus, amados irmãos. E Dutério também trouxe o símbolo da cruz para o cristianismo, da Igreja Católica, o símbolo da Igreja Católica para o cristianismo. Então, eu creio que Dutério foi um do católico infiltrado no meio do nosso povo. E Dutério, como diz as histórias aí, que Dutério, ele morreu odiando os judeus, certo? Então, Dutério, junto com Calvino, o calvinista, eles queriam tirar o texto de Tiago, a salvação pela fé e obra. Então, essas igrejas que dizem que a salvação é somente por fé, é porque vem dessa doutrina seita de Dutério e Calvino. As igrejas vêm seguindo isso aí, ok? Então, irmão, vamos se despertar. Vamos ler a Bíblia Sagrada, tá bom? Outra coisa, no meio do povo de Deus,
como você acabou de ver o vídeo, né? Havia vários motivos, né? Havia ali muitas mortes, em várias crucificações, em vários estilos de madeira, né? Uns morriam na cruz, outros morriam naquela traçado X, né? Que é o X também matava o homem na madeira também dessa forma, e via vários exemplos, ok? Então eu quero dizer para os irmãos que Deus falou que não era para deixar alguém morrer na cruz, apendurado na cruz. Aquele que morresse, né, apendurado no madeiro, né, perdão. Aqueles que fossem mortos, veja bem, tá? Veja bem. Aqueles que fossem mortos em um madeiro seria amaldiçoado. E é por isso que os romanos pegaram esse símbolo da madeira e fez a cruz, né, para que a pessoa morra apendurado no madeiro, no símbolo da cruz, e seja amaldiçoado. E é por isso que as religiões pagãs, elas matavam o povo inocente, que eles eram maus, né? Aqueles exércitos das cruzadas que carregavam símbolo da cruz, eles matavam a pessoa apendurada nos madeiros que já dizia que aquele homem que estava sendo morto ali no madeiro, ele é amaldiçoado. Por isso que as igrejas pagãs de antigamente, ela matava o nosso povo, né? As pessoas inocentes na cruz, né? E nas madeiras, né? Vamos falar das madeiras. Então Deus falou que não era para deixar que morresse na madeira, porque se morresse na madeira seria amaldiçoado. Mas nós não podemos acrescentar que ali era símbolo da cruz, que não sei o que, não. Só sei que muitos inimigos, ele matava o povo nas madeiras, apendurado no madeiro, ok? Então o símbolo criado da cruz veio exatamente pelos pagãos, pelos homens maus antigos, das cruzadas. Começando, vou falar, né? Como diz as histórias aí. Começou pelo persa, os sírios, né? A Síria, que eram homens maus, que não tinham piedade nem de jovem, nem de homens maus. Então começou por eles a matar a pessoa, a torturar a pessoa no símbolo da cruz, a madeira. Depois os romanos pegaram esse símbolo, carregaram esse símbolo da cruz do persas, como diz as histórias aí, certo? Então, irmãos, havia isso no meio do povo de Deus, né? Então, aqueles que violassem a lei de Deus, aqueles que, né, eles eram apendurados na madeira, mas depois eram tirados. Não era permitido morrer ali na madeira, certo? Não era permitido morrer ali na madeira. Então, era um modo de um castigo que fazia ali no meio de Israel, de botar a pessoa na madeira. Não estou falando cruz não, não posso acrescentar não. Então, era botado na madeira e depois tirava, para que não morra ali na madeira, senão seria amaldiçoado. Então, o símbolo da cruz é um símbolo que representa a morte, um símbolo de maldição. Todos que morressem apendurados na cruz, seja na cruz, ou seja, em qualquer madeira, pendurado numa madeira, seria amaldiçoado, ok? Então, quando a Bíblia diz que Cristo se fez maldição, é nesse exemplo que estou falando, né? Ser morto ali na cruz. Exatamente aquele símbolo do romano da cruz, onde eles botaram Jesus para morrer ali na cruz, para esses romanos e as pessoas, Jesus seria um homem amaldiçoado, porque quem morresse apendurado no madeiro seria amaldiçoado. Mas Cristo, ele venceu a cruz, tá? Cristo venceu a cruz,
Cristo não foi amaldiçoado não, ok? Tá dando para entender? Então, Cristo, o nosso Senhor, ele morreu no símbolo dos pagãos, o símbolo da cruz, né? Mas Cristo, a maldição, seja lá o que for, não podia afetar o nosso Jesus. A profecia de Jesus teria que ser cumprida, que ele morreria. E exatamente Jesus foi botado na cruz ali. E Jesus venceu a maldição. Jesus venceu a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus veio para vencer a morte, para dar vida a todos aqueles que se convertem a Jesus, deixa o seu pecado. Vocês estão dando para entender? Exatamente. Então, Jesus, ele venceu a morte, venceu a maldição. Como nós temos lá em Romanos, venceu a maldição, tá certo? Mas todos aqueles que os inimigos botavam para morrer em um madeiro, seja o símbolo da cruz ou não, todos que morressem em um madeiro seria amaldiçoado. E é por isso que os inimigos pegaram, né, matava as pessoas torturando até morrer ali na cruz, né? Aí vinha, né, os urubu, né, futucava o olho. Irmão, sabe? A morte nesse símbolo maldito da cruz, ou seja, cruz, seja madeira, é terrível. É um modo de tortura terrível. Botar um ser humano na cruz para morrer ali até morrer. É um símbolo maldito da morte, de tortura. O símbolo da cruz representa um símbolo de tortura para os inimigos. Um símbolo que representa também que aquela pessoa que está morrendo na cruz é amaldiçoado. E para as pessoas, com certeza, aquele que fosse botado, morto, apendurado na cruz, seria um amaldiçoado. Isso era o que estava na mente das pessoas pagãs e das pessoas, tá? Então, o que acontece é que quando Jesus ele está ali na cruz, as pessoas elas estão olhando para Jesus, o ser humano ali na cruz, e não simplesmente o símbolo da cruz, porque muitos temiam estar naquele símbolo de madeira da cruz, muitos temiam a esse símbolo. Então, esse símbolo ele vinha sendo nos escudos dos romanos, o símbolo da cruz nos escudos dos romanos, porque representa a morte. E os romanos, eles mataram muitas pessoas. Esse símbolo para os romanos, para os persas, representa o símbolo de morte. Por isso que eles eram os homens da morte. Vocês estão dando para entender? Então não seja enganado por essas religião desses falsos pastores, os pastores do sistema. Muitas igrejas passaram a carregar esse símbolo de maldição, esse símbolo maldito. Quando as igrejas fizeram o pacto com o Papa, antes de morrer, ele fez reunião com as igrejas adventistas, com vários presidentes de várias igrejas adventistas, que eu vou mostrar para você depois. Fizeram reunião com igrejas adventistas, com vários presidentes de várias igrejas, que eu vou mostrar para você. Com Assembleia de Deus, tem Assembleia Madureira, fizeram pacto com o Papa. Todas essas igrejas que eu estou falando aqui, não estou julgando todas geral, não estou julgando toda geral, mas a Igreja Assembleia Madureira, e eu não sei qual foi as outras, só conheço essa que eu vou mostrar o vídeo. E eu já mostrei o vídeo para vocês, né, da Igreja Madureira lá com o Papa. Igrejas Adventistas, Assembleia, Batistas, Igreja Batistas, judeus ortodoxos, porque os judeus ortodoxos, né, eles são católicos, eles carregam o símbolo da cruz, são católicos, os judeus ortodoxos.
né? Os judeus, muitas igrejas, ela se fez o pacto com o Papa antes de morrer. E qual é esse pacto? Bom, ninguém sabe. Eu só sei de uma coisa, que essas igrejas que fizeram o pacto com o Papa, aliança com o Papa Francisco, que morreu, passaram exatamente a carregar o símbolo da cruz dos romanos. Pela primeira vez na vida, eu nunca tinha visto as igrejas carregar o símbolo da cruz. Eu pesquisava muitos vídeos da igreja adventista, da Novo Tempo, desses homens, né, da Novo Tempo, Pastor Luiz, eu nunca vi ele ter símbolo da cruz. Eu sempre pesquisava os vídeos dele todinho, todos os vídeos, mas as igrejas passaram a carregar o símbolo da cruz. E eu fiquei estranhando isso. Por que as igrejas, agora nesse fim dos tempos, estão carregando o símbolo da cruz? Daí Deus vai lhe dar, Deus vai lhe acordar. Por que estão carregando o símbolo da cruz? Por quê? Sabe por quê? Porque são as igrejas romanas, as filhas da Babilônia, tanto romana, Babilônia, porque as igrejas estão envolvidas com tudo, com Babilônia, com Egito, com romanos, igrejas romanas, Babilônia, Egito, misturado com tudo, uma única religião só. Então, as igrejas que carregam o símbolo da cruz são as igrejas, as filhas, né, das igrejas romanas, Babilônia e assim vai. Certo? Não vou falar só de uma coisa só não. São as igrejas que já fizeram pacto, aliança com o Papa. Por isso que eles têm que carregar o símbolo da cruz, amado irmão. Assim de igreja, carregando o símbolo da cruz, que eu nunca tinha visto esse símbolo da cruz dentro das igrejas lá atrás. Nunca tinha visto. Então, é momento de vocês se despertarem. Porque o diabo, ele vai vir atrás dos líderes que são famosos. Os líderes que são famosos, o diabo vai vir conversar com ele. Vai comprar ele. Então, as igrejas que carregam, a igreja que carrega multidões, o diabo vai vir atrás do líder, vai ter aquela conversa. E daí o que acontece? Eles vão fazer o pacto. E eles vão carregar o símbolo realmente da cruz. O símbolo do anticristo. Os símbolos que são dos romanos, dos persas, os homens maus que carregavam esse símbolo. Certo? E a própria... eu mostrei para você. E vou mostrar depois de novo. O próprio Albanda falou para aquele pastor da Assembleia Madureira que ele tem que carregar os símbolos, a cruz e não sei o que mais. As igrejas têm que carregar os símbolos. Vocês estão entendendo? Pois é. E eu mostrei o vídeo, que eu vou mostrar para vocês de novo, dizendo que é para carregar os símbolos dos impérios, os símbolos políticos, né? Os símbolos dos impérios, que são exatamente o símbolo da cruz, o símbolo de leão, porque nesse vídeo eu mostro lá, que eu vou mostrar para você, o símbolo do leão. Né? A China tem o símbolo do leão, uma estátua de um leão, que eu vou mostrar para você. Então as igrejas do sistema, ela tem que carregar os símbolos dos impérios, tá? O Egito tinha seu símbolo, a estátua do leão, da pomba, da cobra e assim vai. Ok? Então vai ser obrigado, como já está no vídeo, que as igrejas têm que carregar os símbolos dos impérios, os símbolos, né, do político. Que quer dizer? Símbolo dos impérios. Tem que carregar os símbolos dos impérios. Né? Os impérios antigos, eles carregavam as suas estátuas
o símbolo do leão, figura de leão, né? É de cobra, é de cobra. O Egito tinha várias figuras, né? Leão tinha símbolo da pomba, né? Vários símbolos, né? O Egito tem o apelisco, aquele apelisco, né? O que eu não sei chamar totalmente, o apelisco, né? Aquele símbolo que é uma torre, vários símbolos o Egito ele tinha, que hoje a Igreja Católica carrega esse símbolo dos impérios e as igrejas dos impérios antigos, tá? Das religiões pagãs desses impérios. A Trindade veio, né, lá do Egito, vem do Egito, de Tamuz, que é os três, né, os três, é a mãe, o filho e o pai. A Trindade do Egito, né, que é dos Tamuz lá do Egito. O pai, a mãe e o filho, que é o que a igreja pagã carrega. É o pai, o filho e Maria, né, e Maria. Nós temos a Babilônia, que tinha três deuses, né, três deuses, a Babilônia. Então, essa doutrina da trindade de três deuses, irmão, eu estou falando de três deuses, da qual eu não acredito na trindade de três deuses, não, que eu já falei para os irmãos. Eu acredito em três, lá no céu. A palavra, o Espírito Santo e o Pai. E o Pai, eu acredito nesses três. Mas esses três não são três Deus, não. E eu vou explicar para você, que eu já tenho um vídeo completo aí, falando sobre isso aí. O Pai, o Espírito Santo e a Palavra. Vamos lá. Nós temos o Pai, que é o cabeça do Filho. O Pai, que é Deus, é o cabeça do Filho, tá? Do Filho. Então nós temos três. Olha só, três. Nós temos, veja bem, tá? Nós temos o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Verbo, tá? É o próprio Verbo, que é o Espírito Santo. E nós temos quem? Jesus. Aí eu pergunto para você, aonde está o Espírito Santo, o Verbo? O Verbo, ele está dentro de Jesus, o Filho, né? Jesus. Então, o Espírito de Jesus, que nasceu em Maria, né? O Espírito de Jesus é o próprio Espírito Santo, é o Verbo. Então, é por isso que a Bíblia diz que há três no céu, né, que dá testemunho. O Pai, o Espírito Santo e o Filho. Os três são um, né? Então, o Espírito Santo, que é o Verbo que está dentro de Jesus, que tem o corpo agora, os três são um só. Então, não existe três Deus, não. Quando, irmão, se fala de três lá no céu, que dá testemunho, está falando exatamente dos três. O Pai está falando do Espírito Santo, que é o Verbo, que está dentro de Jesus, e de Jesus. Quem é a palavra? É o próprio Verbo. O Verbo que se tornou em carne. Então, a palavra é o próprio Verbo. Jesus é a própria palavra. Então, nós não podemos separar as coisas, não, tá? Nós não podemos separar. Não podemos separar. O Verbo, a palavra, que é o Verbo, está dentro de Jesus. Então, a Bíblia conta dos três, que é Jesus, o Filho, que nasceu na terra, né? O Filho, que nasceu na terra. O Filho é o corpo humano, né? O Filho de Deus, que nasceu o corpo humano, e o que está dentro do corpo de Jesus é a palavra, o Verbo que se encarnou, né, em carne, ok? Então a Bíblia conta dos três, exatamente. Não é que no céu exista três tronos,
o trono do Espírito Santo, de um Deus, outro trono de Jesus e outro trono de Deus. Não existe 3 tronos de 3 deuses, não, no céu. Então, quando a Bíblia ela fala dos 3 lá no céu que dá testemunho, está falando exatamente do Verbo, que é o Espírito de Jesus, que está dentro de Jesus, que agora, esse Verbo, que é a palavra de Deus, ele agora tem um corpo glorificado. Deu para entender? O próprio Espírito Santo, irmão, é o próprio Jesus. Por quê? Porque o Verbo, o Espírito Santo, que estava em Gênesis, está dentro de Jesus. O Espírito de Jesus é o próprio Verbo, o Espírito Santo. Quando Jesus ele fala, vós receberá do que é meu, vós receberá do que é meu. Então, o próprio Jesus, quando ele subiu ao céu e voltou para os discípulos ali, né? Que Jesus ele disse para Maria, né? Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou que não subiu ao céu. Então, Jesus, quando ele subiu ao céu, aí ele voltou para os discípulos, né, visitar ali. Aí Jesus, ele soprou do Espírito Santo, ele soprou para os seus discípulos. O próprio Jesus, ele derramou, soprou, deu do Espírito Santo para os discípulos. Aqueles 11 discípulos, eles receberam o poder do fogo do Espírito Santo. Eles receberam o dom do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo pelo próprio Jesus. Então Jesus soprou, receba do Espírito Santo. E se cumpriu exatamente o que Jesus falou. Vós receberá do que é meu. Então os discípulos receberam o poder do verbo do Espírito Santo que está dentro de Jesus. Certo? Deu para entender? Então, o que os discípulos receberam ali, quando foram batizados com o Espírito Santo? Eles receberam entendimento, sabedoria, e os discípulos saíram para pregar. Tá bom? Então, os discípulos de Jesus, eles eram pescadores. Não eram pessoas que tinham muito estudo, que talvez não sabia nem falar direito, né? Então, os discípulos, ele recebeu de próprio Jesus o dom da sabedoria, do entendimento. Então, nós vemos ali que os discípulos, os 11 discípulos, não precisaram ir primeiro estudar nas escolas para aprender a escrever e a ler, não. O que nós vemos é Jesus dando poder, batizando aqueles discípulos com fogo, e eles receberam o dom para poder pregar a palavra de Deus. Então, Deus ia falando com eles, e eles iam falando, né, no oral, ok? Então, tudo que os discípulos iam pregando para as pessoas era o que Deus falava aqui. Deus falava aqui espiritualmente e os discípulos passavam pela oral para as pessoas. Então, você veja que os discípulos não precisaram primeiro estudar para saber escrever, não. Você veja aí. Então, Deus ele dá sabedoria, né? Mesmo que uma pessoa não saiba escrever ou não ler, Deus ele vai dar sabedoria. A pessoa ela vai aprender, ela vai ouvir o que o pastor está ensinando da Bíblia e ela vai aprendendo. E aí ela se torna pessoa sábia do Senhor. Se torna sábio do Senhor. Então a pessoa que não sabe ler e nem escrever, ela não pode ficar esperando descer do céu. Não, ela tem os homens de Deus, que Deus deixou para ensinar ao seu povo. E todo pastor, ele tem que ensinar o que está escrito. Se não tiver escrito, jamais você deve receber como verdade. Tá bom? Então tá aqui, para uma pessoa ser sábio ou uma mulher sábia, não precisa totalmente, né, buscar tipo escola, estudar primeiro não.
para saber as coisas de Deus, a sabedoria de Deus, né? Então, pessoas que não sabem ler e nem escrever direito, ou não escrever realmente, elas se tornam pessoas sábias ouvindo a pregação. Ela vai juntando aqui, Deus vai guardando aqui, e ela vai começar a ser uma mulher sábia. Vai começar a pregar aquilo que ela está aprendendo da Bíblia Sagrada, do que ela está ouvindo. Deu para entender? Então é isso aí. Né? Então, o ser sábio, o ser mulher sábia, não está totalmente que você tem que estudar, que você tem que saber escrever direito. Não, não está nisso aí. Né? Então, outra coisa, não é que eu estou dizendo que não é para estudar. Não, tem que estudar, entendeu, irmão? Então, tem muitas pessoas que não procuram estudo para poder saber escrever, para poder querer saber ler. Então, algumas pessoas não se interessam, mas mesmo assim, elas vão se tornar pessoas sábias, homens sábios do Senhor, vão se tornar pessoa sábio, porque ela vai aprender ouvindo, né, a pregação. Todos os dias, ela está aprendendo ali com o pastor, e ela vai guardando, e aí ela vai também começar a pregar para as pessoas aquilo que ela está aprendendo da Bíblia Sagrada, ok? Então, o ser sábio para o Senhor é você buscar conhecimento, a Bíblia Sagrada. Tá? O ser sábio espiritualmente é você buscar a Bíblia Sagrada e pregar o Evangelho. Compreendeu, amados irmãos? Então, o ser sábio, né? O ser sábio não. O ser inteligente, você saber escrever bem, saber falar bem. Então você procura, né, a sabedoria humana. Você procura a sabedoria humana para você saber escrever bem direitinho, saber falar direitinho. Você procura a sabedoria humana, né? Nós temos as escolas para nos ensinar a escrever e a ler também. Então não se pode misturar como fez, né, a pastora do Vale, né, dizendo que eu não sou sábio porque a minha escrita não é direita. Vocês estão dando para entender como essas pessoas, né, essas tituladas pastoras, ela gosta de atacar o pessoal, né, da pessoa. Ela gosta de atacar a carne, né? Ok, amado? Então, o ser sábio para Deus é você buscar o saber, ler a Bíblia Sagrada todos os dias, né? E daí você se torna a pessoa sábia. Toda pessoa que prega Jesus, seja alguém que não sabe ler e nem escrever, e ela já está pregando a palavra, falando de Jesus, essa pessoa, ela é sábia. Essa pessoa é sábio, ok? O ser sábio para Deus não tem nada a ver com a sabedoria humana aí fora, não. Tá certo? Então, a titulada pastora do Vale, ela passou a me humilhar dessa forma, né? Que eu não sou sábio porque eu não sei escrever direito. É como se a sabedoria de Deus está no você saber escrever direito. Está no você saber falar bem direito. Não, a sabedoria de Deus não está em você saber escrever bem direito, em você saber falar bem o português, não. A sabedoria de Deus, ela vem do alto, e a sabedoria de Deus, que estava oculta, ela está em nossas mãos. A Bíblia Sagrada. Quer saber da sabedoria de Deus? Procure a Bíblia Sagrada, tá bom? Bom, irmãos, que Deus abençoe a todos, e eu já revelei para vocês. Todas essas igrejas que estão marcadas com o símbolo da cruz, a idolatria está enorme, de leão, águia e tudo mais. O judaísmo já chegou no Brasil. As idolatrias, a figura de leão, símbolo da cruz. Vocês vão ver lá na frente os seus próprios líderes fazendo união com o sistema anticristo. A união de todas as religiões.
aquela reunião do Papa com várias igrejas, Igreja Adventista, Assembleia Batista, Judeus, aquela reunião que teve no Vaticano, lá Romanos, é a união, veja bem, é a união de todas as igrejas. E é exatamente o que as igrejas do sistema, que carrega símbolo da cruz, já está ensinando. Por isso que você vê, a religião não se discute. Quando fizeram o pacto, a aliança com o Papa Francisco, as igrejas, que eu falei para você, aí começaram. Religião não se discute. Vocês estão entendendo? O próprio Papa, o próprio padre, ele repreende esses cristãos de dizer que religião não se discute. E os padres estão aí, discutindo sobre religião. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, que essas igrejas que diz que religião não se discute, os próprios líderes, são esses que fizeram o pacto, a aliança com a igreja romana. Vocês estão entendendo? Pois é. Então, o destino dessa igreja do sistema, que carrega símbolos da cruz, idolatria e tudo mais, que fizeram o pacto com o Papa, o destino do líder é enganar vocês. É juntar vocês com todas as religiões. Que todas as religiões levam a Deus. Só que o próprio pastor da sua igreja, ele jamais vai falar isso para você. Jamais ele vai falar isso para você. O que ele vai dizer é que religião não se discute. É que os nossos irmãos católicos, você veja que esses pastores, eles usam os nossos irmãos católicos. Olha só, irmão, os católicos não podem ser nossos irmãos em Cristo Jesus, não. Então, para você ver um grande erro, para que vocês se acordem. Quando você vê um pastor ou um irmão dizer os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos espiritismo, os nossos irmãos da Ubanda, vocês têm que entender que vai se formar uma única religião. E essas pessoas vão estar junto com eles, que falam isso que eu acabei de falar. Vocês estão entendendo? Então, o despertar é agora. Porque quando aqueles cristãos se despertar, que foi enganado pelos seus próprios líderes, já é tarde. Vão estar com a marca da besta. Já vai ser tarde. Quando essas pessoas se despertar, que foi enganada, já vão estar com a marca, muitos deles, da besta. E muitos vão realmente se unir a essa união de todas a religião. Realmente vão se unir. Somente os remanescentes que não vão se unir como um povo só, que todos ali vão para o céu, são salvos. Que todos ali são o povo de Deus que vai ser salvo. Os remanescentes não vão se unir a essa grande nação. Qual é o intuito dessa única religião? O intuito, amado irmão, vou revelar para você. O intuito dos poderosos juntar as nações como uma religião só e juntar todos os povos vai ser contra os remanescentes. Os que vão ser desprezados são os remanescentes. Vocês deram para entender? Assim como os impérios do passado fizeram, os políticos dos passados, os impérios fizeram, eles foram pela multidão. A multidão é que decidia. E a multidão decidiu escolher o bandido, escolher o ladrão do que a Jesus. E essa nação, que são os pecadores e os religiosos, as religiões mataram Jesus na cruz. Então, os impérios, os políticos, presidentes antigos políticos, impérios, eles iam com a multidão. É a multidão que decide.
Então, qualquer coisa, a culpa não vai ser do político, não vai ser do tal presidente, a culpa não vai ser do líder do império, a culpa não vai ser de Pilatos, não vai ser de tal imperador. A única coisa que o imperador vai acusar é a multidão. Vocês é que foram culpados, não eu. Foi vocês que decidiram. Então, esses impérios, eles trabalham dessa forma, para que a culpa seja de vocês e não deles. Ok? Então, eles vão usar a multidão. As religiões, a Igreja Católica vai usar as nações que vai ser contra os remanescentes. É sempre assim, desde a antiguidade, desde o Velho Testamento e no Novo Testamento. A religião, ela usaram o povo, a nação, contra Jesus. Ok? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos e permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Porque a Bíblia diz que não se ajunte às nações que praticam mal. Não se ajunte à nação que pratica o mal. Então, essa nação que vai surgir de uma única religião, o intuito dessa nação é vai ser a perseguição aos santos. Então, se acorde. Então, será um mal que essa nação vai praticar. Elas vão se levantar contra os santos, junto com o anticristo. E isso vocês vão ver mais tarde. Vocês vão ver os seus próprios líderes junto com a união do anticristo, né? Então a cruz, o símbolo da cruz, representa o reino do anticristo, dos homens poderosos, ok? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.